Prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre dinheiro, sobre felicidade e sobre o tipo de pessoa que você se tornaria se de repente tivesse mais dinheiro do que jamais imaginou ser possível. Esta não é uma história sobre sorte, não é uma história sobre azar, é uma história sobre algo muito mais poderoso e muito mais assustador do que qualquer um dos dois. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que vai mudar tudo depois que você ouvir o que tenho para te contar. Se você acordasse amanhã com 13 milhões de reais na conta corrente, o que você faria nas próximas 24 horas? Guarda essa resposta, porque no final deste vídeo, depois de ouvir tudo que aconteceu com o homem que chamamos aqui de Afonso, há uma grande chance de que a sua resposta seja completamente diferente. Conheça a saga do homem que tocou o céu financeiro, despencou no inferno da falência e se reinventou de uma forma que ninguém, nem ele mesmo, jamais imaginou. Se você já sentiu o peso da pressão financeira, se já viu o tempo passar enquanto a vida que você queria ficava cada vez mais longe, ou se você simplesmente quer entender por que tão poucos conseguem sustentar a riqueza mesmo quando ela cai do céu, então este vídeo foi feito para você. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a sua relação com o dinheiro. Setembro de 2008. O mundo estava em chamas. A crise financeira global explodia. Bancos centenários desmoronavam. Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimento do planeta, havia decretado falência dias antes, detonando uma reação em cadeia que varreria trilhões de dólares da economia mundial. Nos noticiários, só havia pânico. Mas para Afonso, naquele dia, o sol brilhava mais forte do que nunca. Era uma terça-feira fria, fim de tarde. 42 anos, eletricista. Um homem de mãos calejadas, de coração simples, acostumado a trabalhar com o que existe, não com o que se sonha. O apartamento onde morava tinha 2 quartos apertados no centro de São Paulo, um lugar onde os azulejos do banheiro descascavam nas beiradas, onde a geladeira barulhava tão alto durante a madrugada que às vezes ele acordava achando que havia um motor ligado no quarto. O sofá era marrom, surrado nas costuras e cheirava levemente a mofo nos dias de chuva. Esse era o cenário real da vida real de um homem real. E foi nesse sofá que tudo mudou. Na televisão, o apresentador da Caixa Econômica anunciava os números sorteados da Mega Sena: 23, 15, 42, 08, 30, 05. Afonso olhou para o bilhete na sua mão, olhou de volta para a tela, olhou de novo para o bilhete. Aquela aposta de R$10, feita quase por reflexo, distraído, numa banca de jornal no caminho de volta do trabalho, enquanto pensava no prazo de um serviço atrasado, acabara de se transformar em 13 milhões de reais. 13 milhões. Pense nisso por um momento. Afonso, que virava noites fazendo horas extras para garantir que Raul e Sofia não passassem necessidade, que calculava centavo a centavo o custo de cada 100 Isabela, que havia abandonado o sonho de uma casa própria há pelo menos uma década porque simplesmente não fechava a conta. Esse homem acabava de se tornar o novo rico de São Paulo. Ele ficou imóvel por quase 2 minutos. Não gritou, não pulou, não saiu correndo para avisar a vizinhança. Apenas olhou para o bilhete com as mãos tremendo sobre as coxas, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto sem que ele sequer percebesse. Depois, levantou, foi até o banheiro, abriu a torneira e lavou o rosto 2 vezes. Olhou para o espelho e disse em voz alta, sozinho, para o próprio reflexo: "É real." A notícia se espalhou como um incêndio em mato seco. Em menos de 24 horas, a família, os amigos distantes, os vizinhos que mal o cumprimentavam no corredor, todos estavam à sua porta, com sorrisos largos,
com abraços que ele nunca havia recebido deles antes, com olhares cheios de uma expectativa que Afonso ainda não sabia nomear, mas que havia um nome para ela: interesse. O primeiro passo foi pedir demissão. E quem poderia culpá-lo? Décadas de crachá no pescoço, de cair do ônibus às 6 da manhã, de subir em telhados no calor sufocante de 40 graus para consertar fiações que poderiam matá-lo se errasse 1 milímetro. Tudo isso ficou para trás. Veio o Camaro vermelho 0 km, o mesmo carro que ele havia recortado de uma revista 20 anos antes e colado na parede do quarto de solteiro como um sonho impossível. Veio a mansão em condomínio fechado, com piscina aquecida, churrasqueira com cobertura e uma vista da cidade que ele nunca imaginou ter direito de ver. Viagens para destinos que antes só existiam em fotografia. Roupas de grife. Relógios que custavam mais do que um ano inteiro do seu antigo salário. Jantares em restaurantes onde o menu não tinha preços, porque, segundo o garçom, quem pergunta o preço não é o público certo. Afonso estava vivendo o sonho. Mas o sonho, como todos os sonhos, tinha uma data de validade que ele ainda não conseguia enxergar. Mas havia algo acontecendo nos bastidores que Afonso ainda não tinha percebido. Algo que nenhum dos seus novos amigos foi gentil o suficiente para apontar. E que, quando ele finalmente entendesse, já seria tarde demais para mudar a trajetória. Fica até o final, porque o que vem a seguir é o coração desta história. Existe um fenômeno documentado em pesquisas acadêmicas que recebe vários nomes: maldição do milionário da loteria, riqueza repentina ou, o mais técnico, Windfall Wealth Syndrome, a síndrome da riqueza inesperada. Parece ficção científica, mas está registrado em décadas de estudos. Um levantamento do National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos acompanhou centenas de ganhadores de grandes prêmios ao longo de anos. Os resultados foram perturbadores. A maioria declarou falência em menos de 5 anos após o prêmio. 5 anos. E o mais chocante, segundo os próprios participantes, a maioria relatou ser menos feliz depois de ganhar do que antes. Por quê? Porque o dinheiro não te transforma em outra pessoa, ele te amplifica. Se você tem disciplina, o dinheiro constrói. Se você não tem, e Afonso não tinha nenhuma preparação para gerenciar essa escala, o dinheiro destrói. Só que muito mais rápido, muito mais intensamente, em uma escala que o cérebro humano simplesmente não está equipado para administrar. Há uma razão biológica para isso. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo planejamento de longo prazo, controle de impulsos e avaliação de risco, literalmente entra em colapso quando confrontado com abundância súbita e irreal. O sistema de recompensa inunda o cérebro de dopamina, e a dopamina em excesso cria o mesmo circuito vicioso que sustenta dependências químicas. Em outras palavras, Afonso estava, literalmente, intoxicado pela riqueza. Mas havia alguém que não estava. Isabela, sua esposa, professora do ensino fundamental há 15 anos. Uma mulher que sabia o custo de cada coisa, não por conceito abstrato, mas por experiência diária. Que planejava as compras do mês no caderninho antes de ir ao mercado. Que havia ensinado a Raul e Sofia que dinheiro é ferramenta. E ferramenta exige respeito. Afonso, ela dizia, com a voz baixa, mas firme, numa tarde em que ele havia voltado de uma reunião com 2 sócios que mal conhecia. Precisamos de um plano real. Precisamos de um contador de verdade, de um assessor de investimentos. Esse dinheiro precisa trabalhar para a gente, não nós para gastar ele até o zero. E Afonso dava um abraço nela, um daqueles abraços apertados que por um momento acalmavam o coração de Isabela, e respondia com o sorriso mais bonito do mundo: Isabela, relaxa, temos dinheiro de sobra, a vida é curta, temos que aproveitar enquanto dá. E era exatamente esse sorriso que ia custar tudo.
Porque enquanto Isabela tentava ancorar a realidade, os amigos de Afonso falavam muito mais alto. De repente, surgiram pessoas que ele mal conhecia, primos de terceiro grau que não apareciam há décadas, colegas de escola que ele havia esquecido, vizinhos do condomínio que batiam na porta só para bater um papo, conhecidos de conhecidos com apresentações em PowerPoint coloridas e projeções financeiras fantásticas, todos com projetos, todos com oportunidades únicas e urgentes, todos com histórias de que esse investimento não pode esperar Afonso ou a janela fecha. E Afonso, que nunca havia gerenciado mais do que o salário mensal de um eletricista, que nunca havia lido um demonstrativo financeiro, que nunca havia entendido a diferença entre ativo e passivo, embarcava em tudo com entusiasmo, com generosidade, com a ingenuidade de quem nunca precisou aprender que oportunidades urgentes raramente são oportunidades reais. Antes de continuar, se você está aprendendo algo aqui e vai aprender muito mais nos próximos minutos, deixa o like agora. Isso ajuda este canal a levar histórias como essa para mais pessoas que precisam ouvir. Agora, vamos ao que importa, porque daqui para frente a história de Afonso começa a desmontar de uma forma que você precisa ver para acreditar. Deixa eu te mostrar, um por um, como 13 milhões de reais desapareceram. Erro 1. O restaurante que nunca deveria ter existido. Um primo distante de Afonso chegou com a ideia. Um restaurante temático no centro de São Paulo, com decoração inspirada nos anos 1970. Música ao vivo nos fins de semana. Cardápio nostálgico. A proposta era sedutora. O custo inicial, 2,5 milhões de reais. Afonso investiu, sem pesquisa de mercado, sem análise do ponto comercial, sem nenhuma experiência no setor de alimentação. O restaurante abriu com pompa, com festa, com convite para 200 pessoas. E fechou 6 meses depois, silenciosamente, com as portas trancadas e uma nota colada na entrada avisando sobre reestruturação. Palavra elegante para a falência. O que sobrou do investimento? Nada. As dívidas trabalhistas, as multas contratuais do aluguel do ponto, os equipamentos de cozinha que foram leiloados por centavos, tudo consumiu o capital inicial e ainda gerou dívidas adicionais. Erro 2. A startup revolucionária que nunca decolou. 2 rapazes de 20 e poucos anos, bem vestidos, articulados, com um pitch deck de 48 slides e um vocabulário cheio de palavras como ecossistema, disrupção e mercado azul. A ideia: uma plataforma de intermediação de serviços domésticos, o Uber das faxineiras, como eles mesmos descreviam. Afonso investiu 1,5 milhão. O produto nunca saiu do protótipo. Os sócios brigaram em menos de 3 meses. Um dos fundadores usou parte do capital para quitar dívidas pessoais, algo que só veio à tona quando os advogados foram chamados. O processo judicial ainda não havia se resolvido quando tudo desabou. Erro 3. O terreno do futuro que virou um buraco do presente. Um homem que se apresentou como especialista em geoprocessamento imobiliário convenceu Afonso de que havia encontrado uma pepita de ouro, uma área no interior do estado, próxima a uma rodovia que seria duplicada nos próximos 2 anos. Valorização garantida de 300% em 3 anos, segundo a projeção apresentada. Afonso comprou. Pagou R$1.800.000 por um terreno em uma região que, descobriu-se depois, estava em área de proteção ambiental permanente, onde construção era proibida por lei. A rodovia foi duplicada, mas por um trecho completamente diferente. O terreno, até hoje, não tem comprador. Erro 4. A reforma que nunca parou. A mansão que Afonso havia comprado era linda, mas a arquiteta que Isabela havia contratado, indicada por uma amiga do condomínio, tinha um talento especial para apresentar novos projetos toda semana. Uma adega aqui, uma sauna ali,
uma automação residencial sofisticada acolá. Cada reforma pequena virava uma obra grande. Cada obra grande virava outra maior. Ao final, a mansão havia custado, entre compra e reformas, quase 4 milhões de reais. E quando foi necessário vendê-la às pressas, o valor de mercado nem cobriu a dívida que havia sido feita para reformá-la. O total, em menos de 4 anos, os 13 milhões haviam encolhido para menos de 800 mil reais. Lê de novo. 4 anos, mais de 12 milhões desaparecidos. Mas o pior ainda não tinha acontecido, porque até aqui Afonso ainda tinha uma coisa que valia mais do que qualquer dinheiro, e estava prestes a perder essa coisa também. Fique até o final, porque o que vem agora é a parte mais dura desta história. Afonso tentou desesperadamente segurar o que restava. Vendeu o Camaro. O mesmo Camaro que havia sido o símbolo de tudo que ele havia sonhado. Viu o carro sair da garagem numa manhã de segunda-feira e não conseguiu acompanhar o movimento com os olhos até o fim. Vendeu os relógios, um a um, as joias, os eletrônicos. Colocou a mansão no mercado, mas o mercado imobiliário estava em baixa e o valor que conseguiu não cobriu nem metade das dívidas acumuladas. Os credores ligavam do amanhecer à meia-noite. Cartas chegavam todos os dias, com linguagem jurídica fria e ameaças veladas. O nome de Afonso foi parar no SPC e no Serasa, e com o nome, o orgulho de um homem que sempre havia pagado suas contas em dia antes mesmo do vencimento. Afonso, Isabela, Raul e Sofia se viram de volta em um apartamento alugado. Desta vez menor, em um bairro mais afastado, sem piscina, sem vista, sem o silêncio cuidadoso dos condomínios fechados, com o barulho dos vizinhos através das paredes finas, como uma metáfora física de como a vida havia encolhido. E então, a mídia entrou. Ex-milionário da loteria vai à falência em 4 anos. A manchete correu portais de notícia, grupos de WhatsApp, sessões de comentários. Aquele que havia sido símbolo de esperança popular, o eletricista simples que ganhou na loteria, virava agora símbolo de irresponsabilidade financeira. As piadas eram cruéis, os memes cruéis, os comentários no YouTube impiedosos. Afonso parou de sair, fechou as persianas, começou a beber, não socialmente, não com amigos, mas sozinho, no banheiro, depois que os filhos dormiam, com o volume do chuveiro aberto para abafar qualquer som. Isabela o via se dissolver. E ela carregava um peso que muito poucos conseguem imaginar. A raiva de ter avisado e não ter sido ouvida. A dor de amar quem estava se destruindo. E o medo silencioso de que aquele homem que ela conhecia, o homem trabalhador, honesto, de mãos calejadas que ela havia amado por 23 anos, havia desaparecido de vez. Havia noites em que os dois dormiam no mesmo quarto em silêncio absoluto, tão distantes que poderiam estar em continentes diferentes. Raul, 16 anos, chegava da escola, olhava para a porta do quarto fechada e ia direto para a cozinha fazer o jantar para a irmã. Sofia, 12 anos, havia parado de pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse foi o fundo do poço. O tipo de escuridão que não tem cor, não tem som, não tem direção. O tipo de escuridão que convence você de que não há saída, porque não há parede para se apoiar. Foi numa noite de chuva fina e fria que algo quebrou. Mas desta vez, quebrou no sentido certo. Afonso estava no sofá, olhando para o teto, sem planos, sem esperança, sem vontade de nem mesmo se mover. Isabela se sentou ao lado dele. Não disse nada por um longo momento. Deixou o silêncio existir. E então, com uma calma que Afonso não conseguia entender de onde ela tirava depois de tudo, ela falou: Afonso, você não é o dinheiro que ganhou e não é o dinheiro que perdeu. Você é o homem que eu amo, o pai dos meus filhos. E nós vamos sair disso juntos. Simples assim. Não foram palavras de motivação. Não foram palavras de perdão, foram palavras de verdade. E verdade, quando chega na hora certa, corta mais fundo do que qualquer coisa. Afonso olhou para ela.
e pela primeira vez em meses chorou de verdade. Não o choro do desespero, não o choro envergonhado que ele escondia no banheiro. O choro de quem finalmente para de fingir que está bem. E foi lá, naquele apartamento pequeno, com a chuva batendo na janela e os filhos dormindo no quarto ao lado, que o novo Afonso começou a nascer. O recomeço de Afonso não foi cinematográfico. Não foi uma reviravolta espetacular, uma sacada de gênio, um golpe de sorte que reverteu tudo num instante. Foi o oposto disso. Foi lento, foi humilde, foi doloroso e exigiu mais coragem do que qualquer outra coisa que ele havia feito na vida. O primeiro passo foi o mais difícil, enfrentar a realidade sem filtro. Ele buscou um terapeuta financeiro, um profissional especializado em ajudar pessoas que perderam o controle das finanças, não apenas no aspecto contábil, mas no psicológico, porque Afonso precisava entender não só o que havia feito de errado com o dinheiro, mas por quê. Quais comportamentos, quais medos, quais vaidades o haviam levado até lá. Nas sessões, ele aprendeu coisas que ninguém nunca havia ensinado a ele, nem na escola, nem em casa, nem na rua. Que 80% dos problemas financeiros têm raízes emocionais, não matemáticas. Que gastar com ostentação é muitas vezes uma resposta inconsciente a décadas de privação. Uma tentativa de provar para o mundo e para si mesmo que você finalmente chegou a algum lugar. Que a síndrome do impostor faz com que pessoas destruam o próprio sucesso, porque no fundo não acreditam que merecem sustentá-lo. Afonso reconhecia cada palavra na própria história. Ele convocou a família para uma reunião, algo que nunca havia feito na fase do luxo. Sentou com Isabela, Raul e Sofia à mesa da cozinha e colocou tudo ali. Os números reais, as dívidas reais, o plano real. Sem suavização, sem omissão. E aí aconteceu algo que Afonso jamais esperava. Os filhos não desabaram. Raul, 16 anos, disse: "Pai, eu já sabia que estava difícil. Me deixa ajudar." Sofia, 12 anos, perguntou com seriedade: "O que eu posso fazer?" 12 anos, perguntando o que podia fazer. Afonso precisou sair da mesa por um momento para se recompor. A recuperação foi construída com as mãos, literalmente. Ele pegou a caixa de ferramentas que havia ficado no fundo de um armário durante os anos de luxo. Engraxou as peças enferrujadas, revisou os manuais técnicos e saiu de porta em porta oferecendo serviços elétricos. A vergonha no começo era física. Ele, que havia desfilado em Camaro Vermelho por esses mesmos bairros, agora andava de ônibus com a caixa de ferramentas no colo, usando um macacão comprado num brechó. Mas havia algo que acontecia cada vez que ele concluía um serviço. Um cliente satisfeito, um sorriso genuíno. "Muito obrigado, Afonso, você resolveu isso em meia hora." A cada vez, um pedaço da sua dignidade era restaurado. Não a dignidade que vem de um relógio no pulso, o tipo que vem de dentro, o orgulho silencioso de quem faz algo bem feito com as próprias mãos. Isabela voltou a dar aulas. E nos fins de semana, na cozinha pequena do apartamento, começou a vender doces e salgados. Uma bandeja de brigadeiros aqui, um pote de bolo no pote ali. O que parecia insignificante se tornou uma renda extra real em poucos meses. Raul arrumou emprego de meio período. Usava o próprio salário para pagar passagem e material escolar e nunca pediu um centavo a mais. Sofia organizava a casa e cuidava das finanças do próprio mesário com uma planilha que ela mesma fez à mão em um caderno. Aquela família havia perdido 13 milhões de reais e estava mais unida do que nunca havia sido durante os anos de ouro. Aqui está o que diferencia este vídeo de qualquer outro sobre o tema. Não vou apenas te contar a história de Afonso, vou te entregar, uma a uma, as lições que ele levou anos para aprender da pior forma possível, para que você possa aprender hoje, agora, gratuitamente. Guarda essas lições. Elas valem mais do que qualquer prêmio de loteria. Lição 1. Dinheiro sem educação.
é um acelerador de destruição. Afonso não perdeu 13 milhões por má sorte. Ele os perdeu porque nunca havia aprendido a linguagem do dinheiro. E o problema é que o dinheiro não espera você aprender. Ele age de acordo com quem você já é. A lição prática: antes de receber qualquer quantia significativa, seja uma herança, uma venda, um bônus, um investimento, você precisa construir sua educação financeira. Isso não significa um MBA. Significa entender no mínimo 3 coisas: a diferença entre ativo e passivo, o conceito de reserva de emergência e o funcionamento básico dos juros compostos. 3 conceitos que podem fazer a diferença entre construir e destruir. Lição 2. A urgência é o predador favorito dos ingênuos. Todo investimento duvidoso que Afonso fez tinha uma coisa em comum: a urgência artificial. Essa oportunidade fecha amanhã. Se você não entrar agora, perde. Só estou oferecendo para você porque sou seu amigo. A lição prática: qualquer oportunidade financeira que exige decisão imediata é, por definição, suspeita. Investimentos legítimos não desaparecem em 24 horas. Negócios sérios não precisam de pressão emocional para fechar. Se alguém está te apressando, é porque tem interesse em que você não pense com clareza. A regra de ouro: nunca assine nada, nunca transfira nenhum valor, sem pelo menos 72 horas de reflexão e a análise de um profissional de sua confiança que não ganhe nada com o seu sim. Lição 3. O estilo de vida é a armadilha mais cara que existe. Afonso nunca gastou 13 milhões em luxo direto, mas o custo de manutenção do estilo de vida, a mansão, os funcionários, o condomínio, as viagens, os jantares, as roupas, criou um nível de despesa mensal que, sem nenhuma fonte de renda ativa, era matematicamente impossível de sustentar. É o que os economistas chamam de lifestyle inflation, o aumento automático do padrão de vida à medida que a renda aumenta. E a tragédia é que o padrão de vida sobe facilmente, mas descer é uma das coisas mais dolorosas que o ser humano pode experimentar. A lição prática: quando receber um aumento de renda, seja ele qual for, nunca aumente imediatamente o padrão de vida na mesma proporção. Destine pelo menos 50% desse aumento para a construção de patrimônio antes de tocar na qualidade de vida. Lição 4. Riqueza real não é saldo, é fluxo. A maior confusão que Afonso cometeu foi acreditar que tinha 13 milhões de reais. Na verdade, ele tinha 13 milhões de reais uma vez. É diferente. Riqueza real não é um saldo estático que você guarda numa conta. É um fluxo contínuo. A capacidade de gerar renda de forma recorrente, com ou sem a sua presença. Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, define riqueza não como quanto você tem, mas como por quanto tempo você consegue manter seu padrão de vida sem trabalhar. A lição prática: o objetivo de qualquer plano financeiro sólido não é acumular um número grande na conta. É construir fontes de renda passiva que cubram seus custos de vida. Aluguel de imóveis, dividendos de investimentos, royalties, um negócio que funciona sem você. Qualquer combinação dessas fontes representa riqueza real. Lição 5. Quem você é depois de cair é mais importante do que o motivo da queda. Esta é a lição que Afonso leva para cada palestra que faz. E é a mais difícil de ouvir, mas a mais transformadora de todas. Não importa como você chegou ao fundo, importa o que você faz quando está lá. A identidade que você constrói através do fracasso, a capacidade de se reconhecer sem o saldo na conta, de encontrar valor em suas habilidades e não em seus bens, de sustentar relacionamentos reais em vez de relações de interesse, essa é a verdadeira riqueza. E essa ninguém pode te tirar. Afonso perdeu 13 milhões e ganhou algo que 13 milhões nunca poderiam ter comprado: a clareza de quem ele era quando não tinha nada. Ao longo dos meses de reconstrução, ele estudou,
Com o mesmo afinco que havia posto em aprender a profissão de eletricista décadas antes, mergulhou em livros de finanças, comportamento do consumidor e empreendedorismo. Lia de madrugada, depois que todos dormiam. Anotava, testava, errava, ajustava. A pequena empresa de serviços elétricos que montou, Afonso Soluções Elétricas, cresceu por indicação. Nenhum anúncio caro, nenhuma estratégia de marketing sofisticada. Apenas trabalho bem feito e a confiança que ele construía um cliente de cada vez. E foi numa tarde de sábado, num evento de empreendedorismo, onde havia sido convidado a contar sua história, que tudo mudou pela segunda vez. Um empresário do setor de energias renováveis o procurou depois da palestra. Havia acompanhado a trajetória de Afonso, fez uma proposta concreta, responsável técnico de uma nova divisão da empresa, salário competitivo, participação nos lucros. Desta vez, Afonso não agiu por impulso. Levou a proposta para casa, sentou com Isabela, analisaram juntos os contratos, os números, os riscos, as oportunidades, consultaram um advogado, algo que ele nunca havia feito antes de assinar qualquer coisa na vida anterior. E aceitou, com estratégia, com consciência, com propósito. A carreira decolou de novo, mas de forma completamente diferente de antes, sem ostentação, sem pressa, sem necessidade de provar nada para ninguém. Aquele eletricista que ganhou na loteria perdeu tudo e recomeçou do zero, tornou-se milionário de novo. Não pelo acaso, não pela sorte, pela sua própria força de vontade, pela sabedoria duramente conquistada e pela família que nunca desistiu dele mesmo quando ele havia desistido de si mesmo. Agora, eu preciso te fazer a pergunta que ficou guardada desde o início deste vídeo. Lembra do que você respondeu quando perguntei o que faria com 13 milhões de reais na conta amanhã? Pensa de novo nessa resposta. Ela mudou? Porque é essa mudança que importa, não o dinheiro. A mudança no entendimento, porque é o entendimento que transforma, e é a transformação que cria riqueza real e duradoura. Afonso dizia em cada palestra, o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele pode construir ou destruir, e a diferença não está no dinheiro. Está em quem você se torna antes de recebê-lo. A história de Afonso não é sobre uma loteria, é sobre o tempo. Esse recurso que não para, que não negocia, que não devolve os anos que passaram enquanto você esperava a situação melhorar por conta própria. Você tem hoje, apenas hoje. E a versão de você que começou a assistir a este vídeo não existe mais. Porque agora você sabe, agora você viu. E saber sem agir é a forma mais cara de desperdiçar o que você aprendeu. Então, última pergunta. O que você vai fazer diferente a partir de agora? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo. Sério, isso importa, tanto para você fixar o aprendizado, quanto para quem vai ler depois e ver que não está sozinho nessa jornada. Se este vídeo te impactou, se você sentiu no peito que há algo que precisa mudar, que há uma decisão que você está adiando, que há um conhecimento que você deveria buscar há mais tempo, então não deixa para amanhã. Clique no botão de se inscrever agora, ative as notificações e venha junto com a gente nessa jornada de transformação financeira real, porque o tempo não espera, nunca esperou. Haja agora e transforme sua vida.